Olá, meus irmãos do Jake, tudo bem com vocês? É com grata satisfação que mais uma vez estamos aqui, novamente, nesse ponto de comunhão, para falarmos mais acerca do Evangelho de Jesus, e de seus complementos, dos seus derivados, que tanto nos auxiliam e nos ajudam nessa nossa caminhada espiritual. E nós hoje vamos falar acerca de um tema muito importante e um tema que é diretamente ligado à nossa maneira de procedermos aqui no nosso planeta Terra. Eu digo maneira de nós procedermos porque é através desse instrumento que nós, como vamos aqui observar nessa nossa conversa, que nós nos ligamos, nós nos interagimos com Deus, o nosso Criador, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, com Deus, nosso Pai. E esse tema, que é a importância da prece, ele é algo que ainda nos dias de hoje, 2000 anos depois da vinda do nosso divino mestre Rabi da Galileia, do nosso irmão maior, Jesus Cristo, ainda nos toma de um certo arroubo, né? Para muitos ainda é algo que é inexistente, muitas vezes nebuloso, muitas vezes é algo que não se tem o conhecimento. E a prece, como nós sabemos, ela é tudo em nossa vida. E, meus irmãos, é muito interessante quando a gente vai falar sobre oração, porque automaticamente nós nos lembramos daqueles gestos, né, prontos de prostrar-se, de ajoelhar-se, de fechar os olhos, né, e se render em uma determinada posição ou em uma determinada calma para que possamos fazer essa nossa conversa. E aí a gente, quando chega no livro dos Espíritos, Kardec claramente pergunta ao Espírito de Verdade, lá na questão 659, o que é a prece? Qual é o caráter geral da prece? E o Espírito de Verdade, magnanimamente, responde a ele que a prece é um ato de adoração a Deus. É uma lei natural. É um ato em que a gente com isso concretiza de que orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com Deus. E mais, o Espírito de Verdade nos diz que pôr-se em prece, fazer uma prece, a gente está fazendo três coisas. A gente pode louvar, a gente pode pedir e a gente pode agradecer. Então, se a gente for observar, a gente pode dizer que a prece, ela é uma invocação, né? Ela é algo mediante o qual o homem entra pelo pensamento em comunhão, em comunicação com a divindade. Podemos então raciocinar a respeito disso, de que nós precisamos efetivamente desse instrumento para nos comunicar com Deus. Há de se perguntar, muitos, do porquê fazer essa comunicação com Deus. Ora, se Deus é todo onipotente, onipresente, onisciente, se Ele sabe de tudo, se Ele está em toda parte, se Ele tudo vê, se Ele é todo poderoso, por que haveria nós de pedirmos, de louvarmos a Ele, se Ele já sabe disso tudo? E aí a gente vai vendo, meus irmãos, que a gente pede, a gente precisa da prece, porque a gente tem a necessidade de buscar esse encontro com Deus, para que a gente possa identificar as nossas mazelas, as nossas carências, e também para significar
prática e internalizar dentro de nós a primeira virtude, que é a humildade. Até porque o sentido verdadeiro da oração está em nosso íntimo, passa pelo nosso íntimo e não está no mundo externo. O bom é que nós podemos fazer isso de uma maneira muito clara, muito simples, sem adornos, sem enfeites, sem simbolismos. Não se precisa ter uma roupa, não se precisa ter uma aparência para orar, não se precisa fazer gestos, não é necessário que se tenha determinada música, que se esteja em determinado lugar. Óbvio que essas questões elas não vão atrapalhar, mas à medida em que a gente se torna, vai se despindo desses meios, desses simbolismos, para fazermos esta prece, para fazermos essa oração ao Criador, a gente vai tornando o nosso contato. A ligação fica direta, sem ruídos, sem interferências. E esse é o nosso objetivo. Emmanuel, ele fala lá no livro Pensamento e Vida, que é uma concentração natural antes da gente executar qualquer coisa no caminho humano. A prece, a oração, é um divino movimento. Na verdade, é um ato, é uma ação do movimento do nosso espelho da vida, do espelho que nós somos, em querer, em buscar, refletir o que a esfera superior nos envia. E para isso, meus irmãos, nós devemos estar preparados para receber essas influências, para recebermos com gratidão tudo aquilo que a divindade nos envia. Ora, com isso, eu estou aqui a dizer que a oração, a prece, ela não é um caminho de uma via somente. Não é somente de nós para com Deus, e sim um caminho de mão dupla. À medida em que nós enviamos, também recepcionamos das esferas superiores de Deus nosso Pai toda aquela mensagem na forma de intuições, na forma de forças, de energias que precisamos para nos auxiliar na jornada do nosso dia a dia, para ajudar na nossa reencarnação deste planeta que, como sabemos, é de provas e expiações. Então, através da prece, a gente vai obter a ajuda dos bons espíritos. Se o ato de fazer uma oração a Deus é um ato do bem, é um ato em que estamos fazendo algo que nos diz respeito à nossa evolução, ao nosso crescimento moral, e aí a gente há de convir de que é um ato em que, sendo humildes, nós estamos realizando uma troca de informações com Deus, e que essa troca é muito mais um envio de informações, de energias de lá para cá, porque Deus é todo misericórdia. A gente vai ver de que a prece, os bons espíritos, eles estão ali para nos acolher, para nos socorrer nos momentos em que necessitamos. Nos momentos, meus irmãos, em que temos que passar, temos que vencer as nossas provações, as nossas expiações. E é aí que a gente vai vendo de que, à medida que a gente vai fazendo a oração, nós vamos adquirindo a força moral necessária para vencer esses obstáculos. E, vencendo esses obstáculos, nós sempre retornamos para o caminho reto, para o caminho ao qual nós fomos destinados quando fomos criados simples e ignorantes, que é o caminho do bem. A oração, ela nos ajuda a nos livrar dos males, a nos livrar daquelas situações em que seríamos muitas vezes postos à prova
mas por conta dos nossos próprios males, diga-se de passagem. Não estamos fugindo da nossa destinação, das nossas provações, mas adquirindo forças para enfrentá-las. E a oração, o poder dela está no nosso pensamento. Ora, lá em Pensamento e Vida, o Espírito Emmanuel nos fala de que o pensamento ele é algo que decorre da vontade. A vontade de querer. Logo, a chefia desse departamento mental na nossa mente, como diz Emmanuel, em que está lá localizado o departamento do desejo, da imaginação, né, das ideias. Se a nossa mente pudesse, sendo esses departamentos, ser uma empresa, a gerência disso cabe à vontade. Então, se está no pensamento, óbvio, não depende das ações exteriores, mas a vontade do nosso espírito é quem dita a maneira pela qual nós vamos agir. Porque pensando, nós falamos e nós agimos. Portanto, nós vamos entender que uma prece, ela pode ser feita em qualquer lugar, em qualquer situação, não importando o que se está acontecendo no exterior. Porque nós nos recolhemos intimamente em nossa alma, nas profundas reentrâncias da nossa mente. Porque a prece, ela não precisa, para ser feita, ser recitada. Ela precisa ser sentida. É um movimento que vem de dentro. Daí porque a necessidade para vingarmos, para termos uma prece em que o Criador nos ouça e que efetivamente surta efeito no nosso dia a dia, ela tem que vir com sinceridade. Ela parte de uma harmonização, de um equilíbrio interior nosso. E para obtermos isso, nós temos a necessidade da prática diuturna do bem, de fazermos valer, de seguirmos o maior mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Não poderíamos, meus irmãos, pensar em algo diferente disso. Não poderíamos nos ligar com a divindade, com o Criador, com Deus, nosso Pai, se nós não fizermos a nossa parte. Nós temos que ter a prece, que em vez de belas palavras, ter um sentimento vivo, um sentimento único, um sentimento real. Essa é a valorização que Deus quer em nossas preces. Não uma aparência. Não se adianta falar muito, não se adianta ser prolixo, falar palavras difíceis. O que importa é a simplicidade da maneira pela qual a prece é feita. É a sinceridade. Então, se a gente for observar, nós temos aí a oração como uma conversa que nós temos com Deus, né? É um diálogo que é silencioso, é um diálogo humilde, é um diálogo revestido de fervor, de unção. É um diálogo em que predomina aquela virtude íncita em nós, que é a fé. Porque quando a gente ora, a gente já sabe por antecipação que a gente não está pedindo a Deus para fazer modificações nas leis. As leis do universo, elas são leis imutáveis. Não estamos pedindo para que retire de nós aquelas atribuições, aquelas ações que a nós está destinado. Pelo contrário, estamos pedindo a Deus que nos auxilie, nos dando força, nos dando a têmpera na nossa alma, para podermos vencer os nossos obstáculos. E aí Jesus definiu claramente a maneira de orar e disse-nos quais eram as qualidades que a oração deveria ter. Então, ele dizia que quando nós tivéssemos que orar,
que não era para a gente se pôr em evidência, se mostrar para todos, né? Não é pela quantidade das palavras, mas que nós nos recolhêssemos, né, para fazer a oração em secreto. Ora, por que se recolher? Significa ir para um quarto, fechar a porta e não mais encontrar ninguém? Não. O recolher a que Jesus nos dizia é o nosso templo da alma, é o estar em secreto, é para que a gente se revista da devida humildade, procurando ver nessa oração os erros nossos e não os do próximo. Não interessa que queiramos mostrar aos outros como se ora, se gritando, tentando mostrar que se sabe falar palavras bonitas, como eu aqui já disse. Mas o que importa é que sejamos realmente sinceros em nossos pedidos. Perdão. E aí a gente vai observando que nessa questão de nós ficarmos a sós, conosco mesmo, nós vamos vendo que a oração vai fluir com a maior maturidade, sem interferências, né? Sem preocupações, como diz Richard Simonetti. A gente vai entendendo de que o essencial não é orar muito, não é orar toda hora, mas é orar bem. É saber que a qualidade da oração está diretamente ligada à nossa capacidade de nos transformar moralmente a cada dia. Um homem de bem, como nos disse Allan Kardec. Então nós vamos observando que existe um nexo causal entre o que a oração nos proporciona e aquilo a que nós vamos nos transformando. Se nós não conseguirmos nos transformar, ainda que minimamente, através das nossas orações, algo se encontra em dissonância, porque a mensagem ela vem sendo dita por Deus, vem sendo transmitida através dos benfeitores espirituais. O pensamento de Deus está chegando até nós, como Jesus, que veio nos trazer à Terra os pensamentos de Deus. E se nós não conseguimos cumprir minimamente algo, e isso é o servir ao bem, nós então, meus irmãos, estamos entrando nessa dissonância de não praticarmos o bem, de não conseguirmos ainda porfiar no bem, como nos diz a mentora Joana de Ângeles. Então, as palavras, elas não são eficazes. As ações é que o são. A gente percebe que a nossa mudança, ela se dá através dos nossos atos, que decorrem dos nossos pensamentos, da nossa vontade enquanto espírito. Então, a prece, ela tem que ser espontânea. Ela tem que ser nascida realmente do coração. Ela tem que ser agradável a Deus. E ela, por ser agradável, para ser agradável a Deus, ela é revestida de verdadeiras intenções por nós. Então, muitas vezes, é melhor que a prece saia com aquelas palavras, saia daquele sentimento que estamos a sentir, de que estamos a vivenciar, do que propriamente fazer leituras, muitas vezes longas. Palavras, meus irmãos, elas não se equivalem a atitudes, porque sai da boca aquilo que procede do nosso coração. Então, uma vez que a gente entrou em contato com a providência divina, é natural o quê? Que nós peçamos. Mas quantos de nós ainda se utiliza da prece somente para pedir? E como eu disse no início dessa nossa conversa, a prece ela tem um caráter de agradecimento. Ela tem um caráter de louvor a Deus. E também é aonde podemos fazer
os nossos petitórios. Mas saibamos, meus irmãos, que nem sempre aquilo que nós pedimos é aquilo que é o melhor para nós. Então, saibamos que perseverar em algo em que não efetivamente não vai acontecer é nós estarmos desprendendo energia muitas vezes para dar valor, vazão ao nosso orgulho. Precisamos então ter essa certeza de que quando nós louvamos a Deus e entendemos, humildemente o poder dele, nós também estamos admitindo que, como filhos deles, nós nos submetemos aos seus desígnios. E a oração que Jesus nos deixou, Pai Nosso, ela é bastante clara logo no seu início. Pai Nosso que estais nos céus, os céus, o reino de Deus que está dentro de nós. Santificado seja o vosso nome. E aí a gente vai observar que no momento em que eu peço, eu digo a Deus que Ele é nosso Pai, eu estou admitindo a humanidade como meus irmãos espirituais. Eu estou dizendo que eu faço parte de uma grande família fraternal. E no decorrer da oração do Pai Nosso, santificado seja o teu nome, a gente vai observar de que esse louvor é para mostrarmos a Deus que nós não somos ainda suficientemente autônomos e nunca o seremos, a ponto de querer divergir da criação, a ponto de querer questionar a sua divindade. Mas nós estamos nos mostrando que nos pomos com fé, com confiança de que tudo que irá acontecer será para o nosso benefício. Meus irmãos, nesse momento em que a gente faz a prece, e aí a gente há de fazer um parênteses, a gente tem que entender costumeiramente como é o nosso dia a dia. De muitos. Um dia a dia corrido, um dia a dia de ansiedades. E quando eu falo aqui ansiedade, no mundo de provas e expiações, a gente está se referindo àquela ansiedade negativa. Ao achar o que vai acontecer e que sempre seria ou será o pior, ou que não vai dar certo, ou a dúvida. Daí precisamos da oração, para que nós possamos transformar essas emoções em algo que seja palatável ao nosso espírito enquanto aqui encarnado. Palatável como, Wagner? É porque, meus irmãos, enquanto perseverarmos em pensamentos negativos, é muito difícil que as energias positivas atravessem esse anteparo e cheguem até nós. Então, esses obstáculos que são naturais do mundo de provas e expiações, nós temos que vencê-los. E é somente através da prática do bem que nós vamos conseguir. E o próprio Jesus nos falou lá em Mateus, no capítulo 6, que não era para a gente se inquietar com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, e basta a cada dia o seu mal. Então vamos, meus irmãos, pontuando, devagar e sempre, porque não importa a maneira como nós vamos, mas que nós caminhemos, porque sabemos que vamos caminhar segundo a nossa condição moral, segundo o nosso entendimento. Daí porque a gente necessita da educação para sairmos da imaturidade espiritual que vivenciamos ainda. E esse educar-se significa de que a gente tem que pôr em prática as ações de benevolência, as ações de caridade, o perdão,
a tolerância, a indulgência. Nós precisamos, meus irmãos, saber nos portar no mundo. Como disse o apóstolo Paulo, estarmos no mundo sem ser do mundo. Nós podemos estar no planeta de provas e expiações, mas isso não significa que aquilo que vem até nós, na forma de tentações, na forma de expiações, na forma de questões em que nos põe à prova acerca da nossa fidelidade a Deus, nós iremos sucumbir. Não, de forma alguma. Nós podemos ver de tudo, mas vamos reter o que é bom. Assim nos deixou bastante claro o apóstolo Paulo. Então, ideias positivas, repetidas várias vezes, muda o nosso campo mental. E como eu disse que a oração ela é feita em pensamento, a oração, então, ela será um combustível para nos auxiliar na mudança do nosso campo mental. A gente precisa entender de que essa concisão, né, essa maneira de nós orarmos, ela também fará a transformação das nossas mentes. A mente, que é o espelho da vida, como diz Emmanuel. A gente vai começar a entender de que existe algo de transformador na oração sincera. Mas essa transformação, essa renovação, esse recomeço, para muitos de nós é algo ainda difícil, mas não impossível. Porque se a gente for fazer uma comparação ao longo das nossas trajetórias, nas várias reencarnações que nós já tivemos, essa comparação, esse estudo mostrará que a cada reencarnação nós estamos um pouco melhor. Talvez até em algumas estagnados, não sabemos. Mas algo é certo, meus irmãos. Temos a certeza de que o caminho é o caminho do bem. O nosso destino enquanto espíritos é a plenitude. É sermos o homem integral, tal qual Joana de Ângeles nos falou. Pleno de pensamento, pleno de amor. Filhos de Deus, sabendo quem é Deus, vivenciando Deus, sentindo Deus. E a gente vai ver que nessa oração, nesse caminho da prece, existe algo que é muito superior, que é o fato de nós, ao estarmos orando, nós estarmos também submetendo-nos à vontade divina. Quem seria nós se assim não o fosse? Porque nós sabemos que somos uma peça nessa engrenagem, nesta grande máquina de Deus, neste grande universo, ou universos. Ainda que sejamos uma simples peçazinha, nós fazemos parte e temos uma função nessa grande engrenagem, nesse grande maquinário de meu Deus. A gente vai entendendo então que cada vez que essa máquina se põe a funcionar, nós estamos ali atuantes. E sem nós, fazemos falta a ele. Vamos entendendo que esse potencial que nós temos, né, sintetiza uma frequência que nós temos direto com Deus. Porque o trabalho útil, meus irmãos, é uma oração. O trabalho útil é uma maneira de estarmos demonstrando a Deus que sabemos o que Ele quer de nós. Porque nos submetemos a Ele. Nós viramos verdadeiras estações receptoras do pensamento de Deus. Então, a prece, quanto mais ela brote da alma, quanto mais ela nasça com um sentimento de sinceridade, de amor dentro de nós, mais próximos nós estaremos de Deus. Mais limpo estará essa via de comunicação. A vibração dessa nossa mente, né?
a gente tem que entender que ela tem o poder de iluminar as nossas consciências. A prece, ela tem o poder de clarear os nossos entendimentos. A prece é através dela que nós vamos encontrar soluções para as nossas dificuldades. Nós não vamos, novamente eu repito, através da oração, extirpar, extinguir as nossas dificuldades, os nossos obstáculos, mas vamos criar uma verdadeira envergadura moral, uma robustez para enfrentá-los. E aí, meus irmãos, a gente observa que Jesus claramente nos diz isso lá em Mateus, no capítulo 7. Porque ele diz que se a gente pedir, a gente vai receber. Se a gente vai buscar, a gente vai achar. E se a gente vai bater na porta, ela vai se abrir. Porque a misericórdia divina, Deus nosso Pai, Ele está atento a nós. Ele recepciona os nossos pedidos sinceros. Mas nós temos que saber pedir. Nós temos que buscar. Não nos adianta uma oração, uma prece em que nós façamos um pedido e não perseveremos para que ele aconteça. Mas também temos que entender de que temos que pedir na prece, para que cada vez mais o nosso espírito adquira discernimento do que pedir, do que pode acontecer. Quantas vezes nós pedimos, e muitas vezes não chegamos à conclusão de que, na verdade, aquilo é algo que não é ainda para acontecer conosco. Ou que, devido ao nosso entendimento no momento das orações, nós não necessitamos daquilo. Nós, então, meus irmãos, temos que saber de que essa sintonia com Deus exige também que nós tenhamos o conhecimento, o saber pedir. E o saber pedir, o saber buscar, está diretamente ligado às nossas atividades, às nossas ações edificantes. Porque de acordo com o que nós vivenciamos, com o que nós praticamos, nós idealizamos os nossos desejos. Nós buscamos emoções de acordo com a condição moral que estamos vivenciando. É a lei de causa e efeito. A gente hoje colhe o que plantou lá atrás. E o que foi que a gente plantou lá atrás? O que nós escolhemos. Plantamos o que escolhemos, colhemos o que plantamos e mais. Ao mesmo tempo que estamos nessa colheita, já estamos investindo em uma nova semeadura para o nosso futuro. Então, meus irmãos, a gente precisa dessa ação no bem. A gente precisa ter uma mente mais limpa. A gente precisa porfiar nas coisas boas. A gente precisa aprender a valorizar os pequenos gestos, como eu sempre digo, de um bom dia, uma boa tarde, uma licença, por favor, obrigado. A gente tem que aprender de pequeno a se comportar no bem, a porfiar no bem, pois as grandes ações no bem decorrem daquelas pequenas. Nós precisamos ter essa iniciativa da prática do bem e do amor ao próximo. Porque a prece, ela vai nos auxiliar a virar as nossas ações do bem um hábito e não algo forçado. André Luiz nos fala muito claramente de que nós ainda não temos a espontaneidade da prática do bem e precisamos nos forçar, nos obrigar mesmo a fazer o bem, até que vire um hábito. E insistindo mais, perseverando mais, isso vai se tornar espontâneo. E isso se torna espontâneo, e aí vemos que renovamos as nossas atitudes. Vemos que recomeçamos a retomada ao caminho que nos conduz a Deus. Daí porque Jesus Cristo nos disse que brilhasse a nossa luz. Ele não pediu que a gente pegasse uma luz emprestada, nem que tomasse a luz do outro,
mas que brilhasse a nossa luz. Todos nós, como filhos de Deus, trazemos essa luz. Todos nós temos a obrigação, e essa obrigação vai se fazer ao longo dos tempos de uma maneira espontânea, de brilhar mais e mais essa luz. Nós que somos filhos de Deus, Deus que é soberanamente justo e bom, que é todo amor, somos filhos do amor, meus irmãos. E a prece, ela nos liga a nosso Pai, como foi dito. E é interessante a gente observar que essa evolução que a gente está se prontificando, ela passa por nosso processo de autoiluminação, pela reforma íntima. O processo, como diz a veneranda Joana de Ângeles, de autodescobrimento. Nós precisamos nos entender, nos conhecer, para em si traçarmos estratégias a fim de vencermos a nós mesmos, a fim de eliminarmos o homem velho que trazemos dentro de nós e que se sobressaia e tome conta desse ambiente o homem novo. Aquele homem novo que consegue passar pela porta estreita que conduz a Deus, a porta da salvação. Então a prece, ela acima de tudo, é um caminho natural que nós temos para chegar até Deus, mas sobretudo de nos burilarmos, de nos repararmos. Meus irmãos, é muito interessante quando a gente fala da questão da prece, e o próprio Kardec nos diz isso no Evangelho segundo o Espiritismo, com aquela coletânea de preces, para nos auxiliar, para que a gente possa, de acordo à situação em que estamos passando, termos um auxílio de como rogarmos a Deus essa proteção, ou essa ajuda, essa força para aquilo que estamos passando. Porque a prece, ela carrega as nossas baterias da alma. Ela nos dá mais energia. E tenho certeza, meus irmãos, que muito mais energia do que o que merecemos, para pormos em prática o bem e suplantarmos os nossos obstáculos. E é interessante, para a gente partir para a finalização dessa nossa conversa, de que o Pai Nosso, aquela oração que nós já sabemos, que Jesus Cristo nos deixou, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso santo nome, venha a nós ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, sempre, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores e devedores. E não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos de todos os males. Que assim seja. Nós vamos observar que nesta prece, nessas palavras, se resume tudo o que é necessário para que nós tenhamos na nossa mochila da reencarnação, das nossas vidas, para lograrmos êxito nas nossas demandas, nos nossos desafios. Mas, muitas vezes, e quantas vezes, não temos condições sequer de pronunciar o Pai Nosso. O turbilhão íntimo, mental, se achega muitas vezes a várias pessoas, a muitos de nós, impedindo-nos desta comunicação com Deus, mostrando que esse canal está obstruído. E o que fazemos? Nós, meus irmãos, precisamos ter força para fazer a limpeza desse canal de comunicação. E isso a gente vai conseguir se forçando a orar, fazendo leituras edificantes, revendo quais são os atos que nós estamos tendo que estão ajudando a obstruir esse caminho com Deus.
Nós temos que ter a humildade de rastrear nossa vida e conseguir ver aonde está esse ponto de distonia. Se não conseguirmos sozinhos, procuremos ajuda. No atendimento fraterno da Casa Espírita, apesar da pandemia, no apoio psicológico, no apoio psiquiátrico, uma simples, mas salutar conversa com o irmão nosso, com a pessoa que nos é mais chegada, o escutar uma boa palestra, um bom filme, no ler um bom livro, a gente vai entendendo que nas pequenas mudanças de atitudes nós vamos conseguindo grandes realizações. Nós, meus irmãos, somos servidores de Deus. Somos os aprendizes do Evangelho e a condição espiritual em que nós nos encontramos não nos permite que tentamos infringir as leis divinas sem sequer entender o porquê do bem. É essa busca que a gente tem que fazer. Temos que buscar a Deus. Temos que nos forçar à prática do bem. Somos servidores. E como servidores, devemos entender o que o nosso Senhor quer de nós. Meus irmãos, eu vou fazer para vocês agora, para a gente fazer o nosso encerramento, uma prece que eu acho muito bonita, que é a oração do servidor, né? Foi ditada por Emmanuel, né? Vocês vão me permitir fazer essa leitura, e que é uma prece em que ela resume, pelo menos para mim, sintetiza aquilo que nós queremos, aquilo que nós somos. E a gente vai entender de que quando a gente fala da prece do servidor, da Ave Maria, da oração de São Francisco, como eu disse, são maneiras pelas quais nós conseguimos buscar, bater na porta para que se abra. E esta porta que nos conduz a Deus, que nos conduz à nossa felicidade, à nossa plenitude. Então a oração, ela nos diz assim, prece do servidor. Senhor, ensina-nos a trilhar a luminosa estrada do auxílio. Dai-nos força para destruir a pesada fortaleza de nossos próprios erros. Coragem para abrir o caminho da libertação de nós mesmos. E recurso para desobstruir o coração em favor dos nossos semelhantes. Entregando-lhes, enfim, os tesouros do amor que nos confiastes. Que por onde passemos, a dor se faça menos angustiosa, a ignorância menos agressiva, o ódio menos cruel, a terra menos densa, o desânimo menos sombrio, a incompreensão menos destruidora. Se não possuímos ainda bens positivos, com que possamos enriquecer a nossa jornada terrestre, ajuda-nos, Senhor, a diminuir os males que nos rodeiam. Que em Teu nome distribuamos fraternidade e renovação, usando com alegria os dons sublimes e invisíveis do silêncio, da compreensão e da renúncia. Senhor, que nos ensinastes em palavras as supremas lições da simplicidade e da manjedoura, e do sacrifício na cruz, indicando-nos assim o roteiro da construção espiritual e da ressurreição divina. Orienta-nos o passo incerto e ampara-nos, Senhor, os nossos propósitos santificantes, para que a sua vontade, misericordiosa e justa, se faça, hoje e sempre, onde estivermos. Assim seja.
Meus irmãos, muito obrigado a todos. Jesus Cristo que nos ilumine e nos abençoe. Fiquem em paz e até uma próxima vez.